Este programa da Rede Tupi de Televisão foi aprovado e liberado pelo Serviço de Censura Federal para ser exibido neste horário. Obrigado, Instagram, pela autorização de fazer essa live. Então, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, boa noite. Vamos esperar aqui o Instagram avisar a todas as pessoas de que a gente está ao vivo. O pessoal tem reclamado ultimamente que o Instagram está bem lentinho para avisar as pessoas, então vamos dar um minutinho, tá bom? Bom, para quem está fazendo o curso, para quem já fez o curso, já deve conhecer aqui a caneca do Ampelman, do homenzinho do semáforo. Eu falo bastante desse Ampelman aqui durante o curso, no comecinho e depois no final eu entrego a surpresa do que é que se trata, né? Porque eu passo realmente o curso todo falando do Ampelman. Tomando água no Ampelman, não falando dele. Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão me ouvindo? Vocês podem dizer aí, por favor, se vocês estão me ouvindo, se estão vendo bem, se está travando, como é que estão as coisas. Aí nos comentários. Olá, olá. Vocês podem me dizer nos comentários se vocês estão me ouvindo bem, se estão vendo direitinho, se está travando. Qualquer coisa eu faço algum ajuste aqui. Olá, olá. Ah, ótimo, maravilha. Muito obrigado. Sejam todos muito bem-vindos. Se vocês puderem, escrevam de onde que vocês estão falando. Ah, ótimo, maravilha. Fico feliz. Excelente. Me digam de onde vocês estão falando. Tá, então eu vou introduzir aqui o tema, tá bom? Nossa live de hoje vai ser com Marcelo Costa, que é um dos maiores especialistas do Brasil em Segunda Guerra Mundial, né? E autor de vários livros e best-seller, inclusive. E ele também entende bastante sobre Guerra Fria, né? Então, na verdade, a área dele é bem Primeira Guerra, mas muito forte em Segunda Guerra, mas também Guerra Fria, né? Ele tem uma série de programas legais aí relacionados a isso. Eu vou deixar ele falar um pouquinho disso também. E ele vai trazer aqui um pouco pra gente exatamente essa ideia da espionagem durante a Guerra Fria. Porque durante o curso do Muro de Berlim, para quem não sabe, eu tô oferecendo um curso gratuito aí sobre o Muro de Berlim até quinta-feira. O curso tá bem legal, né? Mas nesse curso eu trato um pouco mais da espionagem interna, a Stasi, a Polícia Secreta da Alemanha Oriental, que espionavam os próprios cidadãos, certo? Enquanto que a espionagem entre países, esse tipo de coisa, está fora do escopo do curso, porque senão ficaria algo muito, muito longo e não é muito a minha área também de pesquisa, de atuação. Então, por isso que eu trouxe o Marcelo para dar uma complementada aqui, né, nesse tema. Então, estou esperando aqui ele entrar, dar um minutinho aqui. Marcelo, se estiver aí, solicita para entrar. Cadê? O Marcelo entra daqui a pouco. Bom, como eu estava falando, né, o foco do curso, o foco da espionagem na Alemanha Oriental, claro que existia muito. Berlim, ela está exatamente no meio, né, no meio da chamada cortina de ferro, entre o bloco oriental e o bloco ocidental, o comunismo e o capitalismo, né? Então está muito no foco realmente da Guerra Fria. Né? Então aqui era uma das principais cidades com a quantidade de espiões absurdos realmente, mas o que eu abordo mais no curso, as coisas que eu mais trato é realmente da espionagem dentro da Alemanha, da Stasi, da Polícia Secreta da Alemanha Oriental, né, aí Marcelo entrou, para os próprios cidadãos, para impedir que as pessoas fugissem do comunismo em direção ao capitalismo, que era basicamente o que todo mundo queria fazer. Então eu vou lhe chamar aqui, Marcelo, agora. Alô, alô? Olá, meu caro. Opa, boa tarde. Boa tarde, boa noite aqui já, 11 da noite, rapaz. Boa noite, boa noite, boa noite. Aqui também, né, 18 horas, É 18h05, verdade, né, é boa verdade. noite. Tudo Maravilha. bem? Tudo certo. E aí, tá muito quente no Ah, Rio? Ou deu uma esfriadinha já? Como é que tá? deu uma esfriada, tá agradável, tá agradável. Eu tava na Serra, né? Sim, sim, você Eu tava falou. na Serra pro fim de semana, voltamos ontem, Maravilha. e lá tava uma delícia, né, fresquinho. Aqui tava muito calor. Só Sim, que agora tá tranquilo, tá bom, tá maravilha. agradável. Marcelo, queria agradecer Agora não tô aqui. gostando.
Pois não, perdão. Eu ia dizer que não estou gostando desse seu cenário porque não tem o fio aí atrás, ó. Eu deixei o fio aqui em homenagem a você. O fio tá ali, depois eu Pô, mostro. O fio tá ali. pô. Nicole que reclama quando o fio aparece, rapaz. Eu tenho que melhorar esse cenário também. E eu tinha Mas falado pra enfim. Nicole Eu aqui que eu tenho. não ia lhe chamar mais, que eu não ia lhe chamar mais pra fazer live, não, porque da última vez que eu lhe chamei, você ficou doente, pegou Covid, não foi, inclusive, logo depois da live. Foi. E agora eu tô começando a É. resfriar também. Minha voz tá até meio fanha, Putz, inclusive. putz, grão. Mas então, Marcelo, Mas eu tenho. eu queria agradecer primeiramente por Imagina. ter topado fazer aqui a live, né? Eu já fiz uma introdução rápida aqui sobre quem é você, né? Marcelo, que é uma das grandes Tá autoridades de bom. Segunda Guerra aí do Brasil, tem autor de livros best-sellers, né? E depois, claro, você Ou vai falar de seja, si próprio. mentiu bastante, né? Mentir bastante. E Marcelo fez parte da outra vez que eu lancei o curso aí, que eu não quero nem dizer o nome, que eu não pretendo reabrir mais nunca mais na minha vida, por conta dos pepinos aí que aparecem. Né? Mas Marcelo também fez parte da semana do regime do bigodinho, né? Então, É, agradecer, né, pela sua participação. E eu estava falando, Marcelo, de nada, aqui, imagina. que tanto no curso do Muro de Berlim quanto aqui, geralmente quando eu falo para os meus clientes, né, eu sou guia aqui em Berlim, para quem não sabe, para quem é seguidor do Marcelo, né? Tá. E a gente trata muito na época da Guerra Fria, a gente fala da espionagem, claro, mas a gente sempre dá um foco muito maior na espionagem interna, né? Era a Stasi, Polícia Secreta da Da Alemanha Stasi. Oriental, que por boa parte desse período foi tida como uma das mais eficientes do mundo, conseguia fazer muito com pouco, que Uhum. não tinha tanto recurso como a KGB, como a CIA, por exemplo, mas conseguia Aham. vigiar praticamente toda a sociedade. Então a gente trata muito da espionagem interna, né, do serviço secreto da Alemanha Oriental contra os próprios cidadãos, que é talvez mais absurdo do que qualquer outra coisa. Né? E É. como não é muito minha área, eu sei que você entende bastante da questão da Guerra Fria também, você seria realmente a pessoa ideal para tratar disso. Então, por favor, se Obrigado. apresente aí e a gente começa. Vamos começar pelo básico, né? A espionagem sempre existiu e sempre existirá, né? Na história da humanidade. Ela é talvez o meio mais fácil de conseguir informações estratégicas ou informações empresariais. No mundo empresarial ela existe muito, né? Muito, Claro. muito, muito. Né? E além de ser talvez a maneira mais fácil, por vezes a única maneira, né, de você conseguir informação. Então, você imagina só, você falando do aspecto, né, político e não empresarial. Você é um país e quer desenvolver um sistema de defesa novo, uma arma nova, ou um remédio novo, né, por exemplo, que a gente viu muito Sim. agora, né? E aí você tem dois caminhos. Ou você investe lá seus milhões e bilhões em equipes para pesquisar esse negócio, ou você dá uma espionada no que o coleguinha está fazendo. A espionagem, né, é mais fácil, né? Claro. Corta caminhos. Corta caminhos, é. E aí, quando a gente fala exatamente do período que a gente estuda, né, que é a Segunda Guerra para cá, digamos assim, quer dizer, da primeira. Eu gosto de falar de século XX, né? Sim. Eu gosto de falar de século XX, algo mais amplo, até porque tudo é muito encadeado, né? Então, a Segunda Guerra foi resultado da Primeira, a Primeira Guerra foi resultado do desmonte do Império Otomano. Então, quer dizer, está tudo muito encaminhado. E a Guerra Fria, obviamente, foi resultado do fim da Segunda Guerra, né? Sim. Então, está tudo muito sempre encadeado. Perfeito. Então, eu digo que na verdade, a gente fala de século XX, especialmente, né, os dois primeiros terços, né, do século XX. Deixando um pouco de fora o que a gente poderia chamar de política contemporânea, né? Sim. Então, quando a gente fala da parte, né, que a gente curte mais, que a gente gosta mais de estudar, né, nós estamos falando aí de Primeira Guerra e Segunda Guerra. A Primeira Guerra, a prática de espionagem corria solto, nós temos aquela personagem, né, fantástica, que é meio mítica, né, que é a Mata Hari, né? Todo mundo gosta, todo mundo se lembra dela. E Muitos Marcelo tem um filmes foram artigo feitos. como é que se chama? É um clube de leitura? No Clube Enigmas. Do Clube Enigmas tem um artigo sobre exatamente essa É. personagem. Eu tenho muito material sobre ela, tenho vontade de escrever um livro sobre ela, porque ela realmente era uma personagem
não vamos abordar aqui, mas ela era uma personagem única. Uma mulher extremamente, não era uma mulher muito bonita, mas extremamente sedutora, e ela conseguiu sair de uma situação de pobreza, né? E entrar nas altas rodas da política da época. E se tornou, alguns dizem que ela não era nem espiã, mas se tornou uma grande espiã e pagou o preço disso. Mas enfim, é uma pessoa, né? Ficou famosa nesse período. E aí quando a gente pula, né? Vamos agora pular para o que nos interessa, né? Quando a gente pula para a Guerra Fria, que começa, né? Com o fim da Segunda Guerra, cara, a Guerra Fria ditou a história da geopolítica ocidental por 40 anos aí, um pouco mais. Né? Não se fazia política sem Guerra Fria, e espionagem fazia parte. Espionagem se tornou um negócio. Passalho. Você tinha um volume gigantesco de espiões, principalmente União Soviética, Estados Unidos, mas também entre os aliados. A Inglaterra, né, desenvolveu com seu MI5, MI6, né, os sistemas de espionagem, né, o MI5, o M5 de proteção interna, né, e o M6 de espiões para o resto do mundo, muito forte. Como você falou, você tinha na Alemanha Oriental a Stasi, né, mais preocupada em espionar o cidadão, mas você tinha esse conceito no mundo todo, né? Você tinha também os aparatos de espionagem no Brasil, por exemplo. Então, isso virou algo habitual. No que tange especificamente às maiores potências, né, Estados Unidos, e a potência, então, que ascendeu, né, após a guerra, a Rússia, que se tornou toda poderosa, a União Soviética, aí você tinha, falando dos Estados Unidos, você tinha também a espionagem como um serviço de repressão ao pensamento comunista, né, interno ao país. Então, você também tinha espionagem interna nos Estados Unidos. Ela não, quer dizer, na Rússia também, né? Mas ela não servia. Às vezes a gente imagina os Estados Unidos de uma forma um pouco diferente, mas nos Estados Unidos você também teve essa repressão, a Stasi americana, né? Sim. Você teve um período de extrema paranoia, né? Pós-guerra nos Estados Unidos, em que as pessoas eram presas, investigadas e presas à torta direita por supostamente pensamentos comunistas. E muitos, de fato, eram. Né? E o comunismo tinha que ser, né, apagado, né, retido ali da melhor forma possível, o mais rápido possível. Então, para aí eu vou trazer o primeiro caso para vocês. Eu prometi para você que eu ia contar alguns casos, porque a espionagem tem um monte de casos bacanas, né? Muitos casos interessantes. Então, o primeiro caso que eu vou trazer para vocês aqui é dos Rosenberg. Caso muito famoso, já virou filme, aconteceu na década de 50, aconteceu, na verdade, nos anos 50 o casal foi descoberto. Eram marido e mulher, americanos, só que comunistas. Então, eles estavam sendo vigiados, né? E eles foram descobertos roubando segredos americanos e vendendo para a União Soviética. Eles roubaram desde segredos como radares, muito equipamento, muita tecnologia aeronáutica, especialmente radar, mas também na bomba atômica. Também coisa leve, né? Coisa leve, gente fofa, enquanto o próprio país. Né? Obviamente foram descobertos, foram presos, a gente não saberia a história deles. E todos os apelos para poupar a vida deles, né, foram recusados. O presidente não deu perdão presidencial e em 53 foram eletrocutados. Cadeira elétrica para eles. Né? Muito famosos, viraram filmes, eu não vou lembrar agora de cabeça, mas foi exatamente no período do McCartney. Quer dizer, o período dessa perseguição, como alguém botou aqui, as caças bruxas, né? Foi o período em que você ser comunista nos Estados Unidos, você corria risco de vida. Esse caso, ele me lembra, quer dizer, ele não me lembra, enfim, não é uma comparação válida, mas ele me lembra um pouco a série que eu queria recomendar para vocês assistirem, que é The Americans. Você já viu, Passério? Eu já vi o primeiro episódio, mas acabei que nem continuei, mas eu sei qual é. Pô, mas não gostou? Não, acabei deixando para depois, ainda não assisti, mas fui deixando para depois. Entendi. Então, recomendo para todo mundo que assistam.
O The Americans, eu lembrei, quer dizer, não, eu fiz um paralelo meio errado, porque o The Americans É uma acontece em outra família época, também, né? né? É um casal também, uma Tá? família também, né? O The Americans é fantástica a história. Os Americans é um casal de russos que são treinados desde jovens. Eles têm o inglês, são escolhidos porque eles têm um inglês perfeito. E eles são treinados para irem jovens morar nos Estados Unidos como um casal, formar um casal, ter filhos e ter uma vida de americano. Então, quando a série começa, eles já estão com filhos de 15, 16 anos de idade, mais ou menos. Aquela vida típica de americano, de subúrbio americano. Eles trabalham eles têm uma agência de viagem, que é a fachada deles, e os filhos estão fazendo escola, high school, né? Ensino médio. E aí, entre eles irem para a agência de viagem e para casa, eles recebem telefonemas codificados, né, da KGB, dando missões para eles. E a história é fantástica porque é real, quer dizer, a história é ficcional, mas existiram essas pessoas, eram chamados os ilegais. São pessoas que eram treinadas para passarem por americanos e assim se infiltrando e descobrindo coisas. É uma série imperdível, acho que tem só 3 ou 4 temporadas. Acho que todo mundo deve ver. Ela ganhou prêmios, melhor série no ano que foi lançado. Agora eu vou colocar ela mais na frente na minha lista de prioridade. Cola assim, você vai gostar muito, porque mostra muito bem como é um embate da KGB com o FBI. Tá? O FBI atrás dos ilegais e nunca consegue chegar neles, né? Eles sempre escapando por um triz, né? E sempre fazendo coisas inacreditavelmente barra pesada, assim, traumático. E aí tem toda a dinâmica, né? Que o vizinho que fica amigo deles, eu não vou dar spoiler não, mas o vizinho é do FBI. Então, e americano tem muito esse negócio de vizinho ser amigo, né? Sim. Então eles ficam amigos, né, do vizinho que é do FBI. A filha que está crescendo, ela começa a desconfiar, achar que tem algo errado com os pais, porque eles saem na calada da noite, eles recebem umas ligações, né? Aí inventa umas coisas assim, o cliente tal está preso em Chicago, a gente tem que ir para o escritório para conseguir um voo para ele. Estão E aí pedindo eles para saem na repetir o calada nome da da noite. série, Marcela. É The Americans. É. Os americanos, né? O The nome da American. série. Eu vi na Amazon Prime. É aqui na Não Alemanha, sei tem na se tem Netflix em outra daqui. Eu não sei se plataforma. na Netflix do Brasil. Aqui tem. Não, da Netflix aqui acho que não tem. Eu vi no da Amazon. Mas os Rosenberg me lembraram, né, dessa série, apesar dos Rosenberg eram americanos mesmo. Né? Aí, alguém até escreveu The Americans. Mas o conceito era o mesmo, né? Era um casal, né, roubando segredos americanos e passando para os russos. Né? E, enfim. Então, voltando à questão da espionagem, então tem esse negócio do... Uma coisa que as pessoas sempre têm à mente é o glamour, né? A gente É está o acostumado, 007, né, com os né? filmes de 007, Carrano, um monte de mulher mulheres bonita. A lindas. gente cresceu assistindo isso, né? Pois é. E a verdade é que não é necessariamente assim, né? Eu trouxe um outro caso aqui que eu acho bem legal, que é o seguinte. Um espião do MI6, Serviço de Espionagem britânico, residindo em Berlim, e aí fazendo a espionagem dos soviéticos, naturalmente, na Berlim Oriental. E ele descreve que o trabalho dele não tinha nada de glamuroso. Por exemplo, o trabalho que ele fazia com mais frequência era ir por um lixão, onde os soviéticos jogavam o seu lixo fora. Imagina só. Ele ia por esse lixão à noite, na madrugada, né? Ele, a equipe, botava lá umas galochas e uma luva e tinha que revirar o lixão para achar alguma coisa de interesse. Usava óculos noturno, né? Que tinha aquela visão infravermelha, então disse que ele via passando os ratos, né? Roedores, cachorros. E, obviamente, tinha baratas e vermes, né? E ele tinha que pegar aqueles documentos e objetos e jogava num saco. Um saco que ele disse até que era um saco típico de lixo que tinha na Alemanha Oriental, para não chamar muita atenção se eles fossem parados. Não, é lixo que a gente está levando para algum lugar. E uma das coisas mais nojentas disso é que ele disse que os soviéticos, por algum motivo, não usavam, disse ele, não usavam papel higiênico.
usavam papéis de impressora usados. Então, imagina só, ele tinha que catar aqueles papéis de impressora Que cheios desgraça. de informações interessantes e botar naquele saco para levar e depois analisar. Ainda tem que analisar, né? Né? Analisar. Então, você imagina, se alguém aí que está assistindo quer virar espião, pô, pensa Deixa só que você direitinho, pode né? parar nessa missão, né? Pensa só que pode parar nessa missão. Mas, além disso, também pegava-se objetos antigos, né, equipamentos, né, antigos. Às vezes, nesses documentos sempre tinha coisa muito importante, né, jogado fora, fragmentos de informações. E, às vezes, também tinha alguma coisa de equipamentos. Nem tanto, mas tinha. Então, quer dizer, a vida não era necessariamente tão glamurosa assim, né? Tão Sim. glamurosa assim. Aqui em Berlim tem um caso, na década de É, 50, e aí realmente, assim, entre países diferentes, entre blocos diferentes, foram os americanos junto com os britânicos, né, que escavaram um túnel aqui em Berlim de mais de 200 metros para conseguir pegar os códigos Morse, né, para pegar um monte de coisa dos soviéticos. Mas aí, né, aí que tá, a União Soviética muitas vezes ela não tinha a melhor tecnologia de espionagem, mas eles tinham o melhor recurso humano, né? Eles tinham os melhores espiões realmente. E aí, quando começaram a escavar o túnel, o pessoal da União Soviética já sabia, porque já tinha espião infiltrado no serviço secreto americano. Então, eles escavaram o túnel, pegaram um monte de informação ao longo de acho que uns 5 anos, 3, 5 anos, não lembro bem. E mesmo assim, a União Soviética já sabia e ficava passando desinformação, né? Informação falsa. O que eu acho interessante nessa questão de espionagem também é que a gente vê muita coisa como uma simples teoria da conspiração, né? E depois de anos você vê que essa teoria da conspiração ela é comprovada, né? Aqui em Berlim, aqui na Alemanha, tem um caso muito famoso, talvez seja o maior caso de espionagem da história da DDR, da Alemanha Oriental, é de que existia um boato de que no gabinete de Willy Brandt, que era o chanceler da Alemanha, né, como se fosse o cargo de Merkel hoje em dia, para quem está assistindo, tá. existia um boato, que era uma teoria de conspiração, muita gente tinha como maluquice teoria de conspiração, de que alguém do gabinete dele era da Stasi. E depois de alguns anos ficou comprovado, né? O Guillaume Affair, né? O caso Guillaume, que foi secretário dele do partido, né? Aparentemente era o cara que arrumava bebida para Willy Brandt, mulheres para Willy Brandt, e ele era um cara da Stasi. E aí, o curioso dessa história é que ele era um oficial da Stasi, que foi tido como desertor na Alemanha Ocidental, conseguiu emprego no partido de Willy Brandt, do SPD, e o cara foi crescendo na carreira assim, se tornou um dos praticamente conselheiros, convivia inclusive nas férias com o Willy Brandt. E aí depois foi descoberto, viram que a situação de Willy Brandt era insustentável, ele se manter como chanceler da Alemanha, até porque a DDR, a Stasi, tinha informações sobre a bebedeira dele, sobre casos dele extraconjugais, né? Então poderia ser que ele fosse um cara que poderia ser pressionado para tomar decisões a favor da Stasi, a favor da DDR. Então acaba que acho que em 1974 ele renuncia, né? Mas você vê um espião da Stasi dentro do gabinete do chanceler fazendo o chanceler da Alemanha renunciar. Então não é teoria da conspiração, as coisas são comprovadamente acontecem assim, né? Não, sem dúvida, eles infiltram, ou infiltram, né? Pessoas, lógico, sem dúvida, sem dúvida. Agora, pegando esse gancho que você falou sobre a qualidade dos agentes, realmente o KGB sempre foi famosa por ter os melhores agentes. Sim. Eles não só eram os mais bem preparados em tudo, em línguas, eram os mais sedutores, eles sabiam se portar em qualquer círculo e eram também os mais preparados fisicamente, né? Mais frios e tal. Então, a CIA sempre se sentiu atrás deles. Nunca conseguia estar ao mesmo nível. E aparece isso na série da Americans, isso fica muito claro, apesar que na Americans é o FBI, né? Porque é uma investigação doméstica. Interna, né? Sim. Mas fica muito claro isso, de que o FBI é menos preparado do que a KGB. E aí tem uma história, eu digo que é uma história do anedotário da espionagem, porque a gente não tem ainda, eu não vi o documento, a lei de proteção a documentos americana não liberou este documento. Eu acredito que com 70 anos libere. Uhum. Já não é 70 anos? 60,
70 anos ano que vem, porque isso é um caso de 62. Mas, enfim, entrou para o anedotário dos casos de espionagem. Ele diz o seguinte, desculpa, que eles, cientistas americanos, russos, os russos tinham uma base no Ártico, e mantinha lá uma base de pesquisa. E aí, o frio naquele ano, 61, 62, estava muito intenso e eles desistiram de manter a base, porque eles não conseguiam mais pousar aqueles cargueiros na pista de pouso. E aí eles tiveram que sair meio correndo, abandonaram tudo lá. E a CIA pensou, pô, deve ter um monte de coisa interessante lá, a gente tem que conseguir pegar o que eles deixaram para trás para investigar. Bom, mas como vamos fazer isso? E aí que entrou, né, a capacidade americana. Eles fizeram, o avião fez um sobrevoo, não pousou, e eles pularam, 2 agentes pularam de paraquedas, naquele vento ártico, né, não sei quantos quilômetros por hora, não sei o quê. Aí conseguiram pular, realmente descobriram um monte de segredos, foram pegando lá equipamentos, restos de equipamentos, documentos, tudo que eles deixaram para trás e puderam carregar. Não tinha como o avião pousar novamente para resgatá-lo. Então, eles fizeram usaram uma técnica que foi desenvolvida na Segunda Guerra. Botaram aquilo que eles conseguiram, né, os equipamentos em caixas, inflaram 3 balões hélio e soltavam. E aí o avião cargueiro, um C-17, se não me engano, B-17, vinha e com gancho pegava em voo, né, aquela carga e estava. Fizeram isso lá, aparentemente 2 ou 3 vezes, deu certo, e aí chegou a vez deles, né? Tinha que içar os agentes também. E aí fizeram do mesmo sistema, e conta a história que eles ficaram lá voando nos ventos de 150 km por hora, né, o avião puxando ele, o B-17, até conseguir içar, e, enfim, e viraram heróis dentro da CIA. Se é verdade, eu não sei. Mas é uma história muito bacana para contar. Sim, mas se for, deve liberar os documentos próximo ano, né? Aparentemente. Eu acho que eu me lembre, documentos de espionagem são selados até 70 anos. Existe um artifício do presidente americano que ele pode selar por mais tempo, tá? Entendi. Mas esse negócio esse negócio de liberar documento é fantástico, né? Porque hoje a gente está lendo documentos, né, da Segunda Guerra. Isso. A gente consegue ler o documento primário e tem cada coisa sensacional. Cada coisa Eu vi aqui alguém comentando de Putin. Putin é um caso interessante, né? Putin, ele era um agente da KGB de fato e era colocado em Dresden. O que significa, eu já vi uma pessoa falando, que ele era um chefe, era um líder assim, da KGB em Dresden, o que já significa em si de que ele não era um espião de altíssimo nível. Porque se ele fosse um espião de altíssimo nível da KGB, ele estaria colocado em Berlim, não em Dresden, né? Mas fato é que ele fala alemão fluentemente, inclusive um dos motivos dele ter ascendido muito na Rússia depois da queda da União Soviética, né, no desmantelamento da União Soviética, é o fato dele falar alemão, que dizem as más línguas, que falar até baixo aqui em Berlim, né, que ele fez uma mutreta, ele fez uma coisa ilegal, né, de conseguir muito repasse de dinheiro da Alemanha para a Rússia, ficou com boa parte desse dinheiro, acabou conseguindo muito poder para eliminar os inimigos dele, né? E aí ele conseguiu ascender muito por conta de ser o espião da KGB que falava muito bem alemão, colocaram ele para tratar com a Alemanha. E aí ele estava com uma quantidade de dinheiro absurda, né? Mas Putin é realmente um espião da KGB, reconhecidamente, não existe dúvidas em relação a isso, e ele trabalhou por muito tempo aqui na Alemanha, em Dresden. É interessante. E muito bem sucedido, né? Conseguiu realmente fazer essa migração e ninguém tira ele de lá. Você sabe que ele publicou ele tem TikTok, né? Ele publicou no TikTok dele, acho que foi ontem ou anteontem, ele encontrando o ex-chefe dele da KGB, um velhinho de 99 anos, muito bonitinho assim, ó. Ele lá, dando um abraço, não sei o que, um barato. Ele é o rei do marketing, né? Sim. Ele é muito E bom. agora que na Europa está tendo escândalo, não sei se você está acompanhando, faz uns poucos dias, na verdade, que a Dinamarca, na verdade foi um caso que apareceu já há uns cerca de 6 meses, até legal a gente falar disso agora,
mas já apareceu em 6 meses, mais ou menos, de que na Dinamarca, o serviço secreto da Dinamarca estava sendo acusado de espionar pessoas de dentro da Dinamarca. E agora o negócio está crescendo e já tem evidência de que a Dinamarca, a pedido do NSA, né, do Serviço Secreto Americano, está pediu, né, obrigou a Dinamarca, ou pediu de alguma forma, para que eles espionassem Angela Merkel, o ministro das Finanças aqui, mais algum outro ministro que eu não estou lembrando quem é, e autoridades, altíssimas autoridades francesas também. Então está tendo uma crise diplomática aqui na Europa exatamente por conta de espionagem nesse momento agora que a gente está falando, né? Interessante, né? Espionagem move o mundo da política, né? Sim. Move o mundo da política e move o mundo militar, né? Da tecnologia. Por exemplo, o estudante, né, da Segunda Guerra pode achar estranho, né, que quando acaba a Segunda Guerra, os Estados Unidos desenvolvem a bomba atômica quase simultâneo com a Rússia, quer dizer, um na sequência do outro. Uma diferença muito pequena de tempo, né? Isso é só fruto de espionagem. Claro. É claro que ambos os países estavam lá com cientistas do primeiro time, né, alemães. Os Estados Unidos levou uns 2.000 cientistas, a Rússia levou uns 1.400 cientistas, né, seus programas de nacionalização, né? Mas mesmo assim, né? É muita coincidência, todo mundo sai desenvolvendo bomba atômica. Então, que não foi E espionagem. cientistas americanos diziam que os russos demorariam ainda uns 10 anos para conseguir começar a desenvolver uma bomba atômica, né? E de repente os caras tinham saltado já uma. É impressionante. É impressionante. É impressionante. E aí, pegando esse gancho, o outro caso, o quarto caso que eu trouxe aqui para contar para o pessoal, é um caso de espionagem de tecnologia, um caso de muito sucesso da União Soviética. E aí, um pouco mais recente, que era do... Caramba, qual era o primeiro-ministro? Você vai me ajudar a lembrar o primeiro-ministro. Os Estados Unidos desenvolveu o ônibus espacial. Aí então era Khrushchev, né? Khrushchev, isso aí. Khrushchev, perfeito. Os Estados Unidos desenvolveu o ônibus espacial e os russos ficaram lá com aquela dor de cotovelo. Primeiro achando que aquilo era um super bombardeiro espacial, né? Os Estados Unidos ia levar bombas lá para o espaço e lançar lá de cima, que entre nós dá uma boa ideia, né? Pô. Deixa eu fazer um parênteses aqui, tá? Porque eu digo que aqui em Berlim, de modo geral, na Guerra Fria, mas principalmente aqui na Alemanha, é porque a gente fala esse negócio, não, bomba atômica, não sei o que, é um negócio meio longe da nossa realidade. Mas tenta imaginar que aqui em Berlim, na Europa, de certa forma, ninguém imaginava, não, se vai ter Terceira Guerra Mundial. Eu digo não. Todo mundo aqui imaginava quando tiver Terceira Guerra Mundial, e dessa vez todas as potências inimigas, elas tinham bombas atômicas, né? Então era uma tensão real. Hoje em dia a gente conta rindo, mas era um negócio muito sério. É interessante, é uma observação importante. Aí os Estados Unidos desenvolveu, né, o ônibus espacial e os soviéticos, né, apavorados, achando que aquilo podia ser um super bombardeiro espacial. Então, começaram a fazer os planos e correr atrás da produção desse negócio. O que aconteceu é o seguinte, os Estados Unidos, era muito imaturo ainda essa preocupação tecnológica, eles guardaram os dados do ônibus espacial em servidores públicos, servidores que o acesso era fácil, né? Não era. Lembra que a internet ainda estava nascendo, né? Nasceu entre os militares americanos, a ARPANET, né? Então não se tinha muito ainda conhecimento sobre a fragilidade desses sistemas. Então, esse é o primeiro caso, Pacelli, famoso pelo menos, de tecnológica usando a internet. Uau! A KGB conseguiu entrar nos servidores americanos, da NASA, né, no caso, e baixar todo o esquema, né, todas as plantas do ônibus espacial. Tanto é que quando finalmente o Buran aparece, que é o ônibus espacial russo, ele é idêntico. Olha aquela porcaria idêntica. Eu disse, caramba, nem mudaram a pintura. Nem a cor. É um troço impressionante. Agora, para dar mérito, né, aos justos que eles merecem, eles fizeram ele melhor. Sim. Porque o Buran só fez um voo, diferente do programa espacial americano. E o Buran, eles, até porque não sabiam se aquela porcaria ia funcionar, eles construíram ele com piloto automático. Então o Buran foi para o espaço, voou, planou, pousou sozinho, sem ninguém dentro. E o ônibus espacial não tinha essa capacidade. Uau. Então, na parte tecnológica, eles conseguiram fazer melhor. Mas dizem que foi uma vaidade do Khrushchev,
ele que insistiu para o projeto continuar, que já sabia que não era mais um super bombardeiro, então ele deve ter querido continuar para mostrar que podia, né? Os Estados Unidos fez, nós fazemos também. Mas mas é o primeiro caso de hacker, de hacker de internet, né? De hacker conhecido da nossa Muito história. legal, muito legal. É Eu não bem sabia não, não sabia não. Muito legal isso aí. é, E o caso que acabou dando origem ao filme aí famoso, Ponto dos Espiões, né? Que é filmado, parte dele é filmado aqui em Berlim, numa ponte que fica exatamente entre a Berlim Ocidental capitalista e Brandemburgo, né? O estado hoje em dia que circunda Berlim, né? Então essa ponte existe até hoje, eu já fui lá, não sei se eu tenho um vídeo ainda aqui fácil de encontrar, mas eu poderia até postar depois nos stories. Mas nessa ponte lá é que tinha muita troca dos espiões, por isso que é chamado de Ponto dos Espiões, né? Quando capturava o espião do outro, depois eles trocavam exatamente nessa ponte, né? E esse filme aí fala da espionagem, no caso, inicialmente no filme, fala do U-2, né? Do avião que vai fotografar a União Soviética, é abatido, né? E o piloto sobrevive, e só depois de muito tempo, durante o período da construção do Muro de Berlim, diga-se de passagem, né? Que tem a ver com o curso que eu estou oferecendo agora. Enfim, exatamente nessa época eles mandam um cara para que é Tom Hanks, se eu não me engano. Tom Hanks? É Tom Hanks, né? Tom Hanks é filmado. Tom Hanks, que é o negociador, para trazer o cara de volta, né? Então tem É. muita história maluca de fato. Essa ponte é a ponte onde está o Checkpoint Charlie? Não, não, não. É Não? outra ponta, é bem distante do Checkpoint Charlie. É engraçado que o Checkpoint Charlie parece que nem foi tão usado assim, sabe, por espiões, para troca de espiões. É mais usado para passagem de autoridades, de fato. Entendi. Essa Mas a ponte é troca, então, afastada, né? É bem longe do centro da cidade, é longe, tem que pegar táxi ou transporte público e tal. entendi. E a troca, eu vi o filme, né? Eu estou perguntando porque eu não me lembro. E a troca, então, se dá nessa ponte, né? Porque aparece o Checkpoint Charlie, né, algumas vezes no filme, mas a troca se dá nessa ponte. Eu acho que eles, no final do filme, eles estão com pessoas dos dois lados, né? Isso. Nos dois lados, nos dois locais, né? Então, Isso. gente no Checkpoint Charlie ali, né? Agora, o Checkpoint Charlie no filme, ele é de estúdio, né? Assim, eu acho muito difícil o Checkpoint Charlie real, que é muito esquisito, não parece ser, não. Mas a ponte é verdadeira, a ponte é de verdade, até porque não tem um tráfego tão grande assim. O Checkpoint Charlie é no centro da cidade, né? Entendi. É um filme que vale a pena ver. Inclusive, eu botei ele não sei se você viu, eu botei ele no meu clube do livro Guerras, né? Eu estou com 2 clubes do livro. No clube do livro Guerras, a gente cobre da Primeira Guerra à Guerra Fria. Sim. O livro para falar da Guerra Fria que eu escolhi é um romance. Posso mostrar aqui. Para o pessoal, quem quiser ler sobre espionagem, recomendo, porque é um livro muito... Eu botei no clube do livro porque ele é um livro muito legal de ler. É um clássico, um best-seller. E saiu numa edição nova, capa dura. Olha lá, O Espião que Saiu do Frio. John le Carré. Estou tocando aqui. Esse é um clássico e pode comprar na Amazon. Essa edição de capa dura está lindíssima. Eu botei ele no meu clube do livro, ao invés de botar um livro de história, porque eu acho ele uma leitura gostosa. Ele é bem fidedigno. Mas aí o que eu ia falar não era isso. Eu perdi o que eu ia falar. Lembrei. No meu clube do livro, esse clube do livro Guerras, eu também indiquei filmes e séries. Massa. E eu indico esse, A Ponte dos Espiões. Né? No capítulo nosso, quando a gente for falar de Guerra Fria, é Ponte dos Espiões. O pessoal está perguntando aí, ó. Ponte dos Espiões. A Ponte dos Espiões, exato, com Tom Hanks. Agora, inclusive, é um filme que eu acho que é muito fidedigno, né? Ele é muito real, né? Não sei se tem muito malabarismo histórico, não. Aparentemente é bem, bem real, né? Acho que sim. Também me passa essa sensação, né? Não fiquei vendo com olhar crítico, né? Sim. Mas acho que sim. Exato. E quanto à questão de espionagem interna aqui na Alemanha Oriental, acho que o melhor filme de todos é A Vida dos Outros, né? Que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro. A Vida dos Outros. E aí você vê exatamente isso, a Stasi completamente paranoica, tentando espionar os próprios cidadãos. Outro filme muito interessante para ver um pouco dessa questão de espionagem, que me lembrou a descrição que você fez do The Americans, que foi o filme como é? Ventos da Liberdade, Ventos da Liberdade,
que em inglês é Eu vi você Babilônia. indicando, eu não vi esse Exato. filme, eu vi você indicando. Porque você vê que a família da DDR, da Alemanha Oriental, que quer fugir, que usa o balão para tentar fugir, o vizinho é da Stasi, né? Então você vê essa ligação dos dois, tentando esconder do vizinho, né? Então cria uma tensão muito interessante. Pode dizer o nome do livro novamente, Marcelo? O pessoal está pedindo aí. É O Espião que Saiu do Frio. O Espião que Saiu do Frio. Maravilha. É. Você assistiu, teve uma sériezinha que eu gostei bastante, que é Deutschland 83, Deutschland 83. Você assistiu? Não, tá na minha lista também, mas já me É, indicaram. gostei Muita gente bastante. me indicou. Que, que é bacana também o pessoal ver, porque é um rapaz da Alemanha Oriental que é recrutado para espionar a Alemanha, a Berlim Ocidental. E aí, quando ele atravessa, vai a primeira vez, é sensacional, porque ele vai num supermercado, aí ele vê aquele monte de coisa, né, do capitalismo, ele, meu Deus. E lá na casa dele, o máximo é conseguir um vidro de picles, que deve ser famoso aí até hoje, né? O spray É um vai. tal de um vidro de picles. Deve ser. Tá, porra, a mãe dele quer a porcaria do vidro de picles. Quando ele chega lá Mas porra, é isso não é picles que não acaba mais. Isso, não sei se tem também no Deutschland 83, mas essa história do Pickles tem também no Adeus Lene, né? Tem? Não lembro. Tem? Tem Tem. no Adeus Lene Mas, por também. isso que eu disse, esse negócio de picles deve ser bom, deve ser famoso aí em Berlim, né? Tem uma região aqui, a gente já foi lá, a região que é famosa por produzir bons pickles. É, Bom, tem Legal. outro caso aqui também, né? Que é foi o seguinte: teve uma visita aqui do Shah da Pérsia, que veio visitar Berlim. Né? E aí Tá. teve um protesto, porque na Pérsia o Shah estava fazendo um monte de barbaridade por lá, e teve um protesto de estudantes aqui em Berlim. Isso é real, né? Isso é coisa histórica. E aí, no meio dessa Uhum. confusão, os seguranças do Shah da Pérsia começaram a bater na população dos estudantes que estavam fazendo o protesto. De repente, os estudantes também Tá. começaram a se alterar. E aí, vai e vem, confusão vai e vem, um estudante leva um tiro, né? Leva um tiro e morre. O estudante se chamava Beno Onezog. E o Beno morre, era pai, inclusive já, ele morre. E isso vira, assim, motivo, um estopim para um grande movimento que criaram aqui na Alemanha, que acabou se tornando o RAF, né? O Rote Armee Fraktion, que é um grupo de extrema esquerda que aterrorizou a Alemanha na década de 70, década de 80 e terminou somente na década de 90, matando e atentado à bomba, sequestrando um monte de gente, né? E aí que tá, tinha a teoria da conspiração de que quem tinha assassinado era um policial, quem tinha matado esse estudante era um policial e que ele era um cara, era um policial normal de Berlim aparentemente, mas a teoria da conspiração de que ele pertencia à Stasi. Depois de muito tempo ficou confirmado que de fato ele era da Stasi, né? Então é mais um caso aí de teoria da conspiração que é comprovada, que é verdadeiramente comprovada depois de alguns anos, né? Onde você Então encontra é esse isso aí. filme Ventos da Liberdade, eu não sei no Brasil. Aqui eu consegui assistir esse ano, assim, faz uns 2, 3 meses, porque ele saiu em 2018 aqui na Alemanha. Esqueça torrent, você não pode baixar nada, você vai levar uma multa de uns 1.000 euros, pelo menos. Então Que ou a bom. gente compra o Bom. filme, que é geralmente filme que a gente quer assistir muito, ou então a gente espera sair Netflix nessas plataformas, né? No Brasil eu não sei onde é que tá, mas acho que me falaram, pelo que eu me lembro, no Brasil TV Now, né? Acho que me falaram que tá lá Que nessa tem na plataforma, não. né? É. Que bom, não sabia que torrent aí era combatido. Não, falar torrent, eu tenho medo de falar torrent. Tem um monte de gente aqui que chega aqui na Alemanha e começa a pagar multas, são multas pesadíssimas, né? Então ninguém baixa filme. Assim, quem mora na Alemanha fica meio que ignorante em relação a filme, porque não dá. Isso na telecine, Entendi. né, tal. E aí, Marcelo, mais algum caso? Net. Não, eu trouxe esses 4 casos para vocês, mas a gente pode falar um pouco mais. Deixa eu ver aqui. Quer sair um pouco da Guerra Fria? A gente pode falar da espionagem no Brasil. Pô, excelente, excelente, excelente. Tá muito mais perto da nossa realidade também, né? Na verdade não está perto porque é da época da Guerra, da Segunda Guerra, mas Ah, o tá. Brasil, como tinha a primeira ou segunda maior comunidade germânica, né, fora da Alemanha, e tinha, naquele primeiro momento do governo Vargas, estava em cima do muro, né, vai ou não vai, você tinha grupos no Brasil pró-germânicos, né, que se chamavam os grupos pró-germânicos, fazendo campanha para o governo, para Vargas, apoiar a Alemanha. E você tinha os grupos
fazendo pressão para o governo apoiar os Estados Unidos, principalmente. Então você tinha serviços de espionagem ocorrendo dentro do Brasil, conduzido por alemães, né? Muitos eram membros do corpo diplomático da Alemanha, né? Sim. Que faziam essa investigação. E teve um caso muito emblemático, deixa eu lembrar exato o ano, se não me engano foi 37, né, um pouquinho antes da guerra, que foi preso, acho que foi 37, que foi um adido alemão que veio ao Brasil e ele foi preso sob acusação, enfim, depois, teoricamente comprovado, ele foi expulso, em que ele tinha um aparelho. Nessa época, né, o aparelho era um sistema de rádio em que ele mandava notícias, né, para a Alemanha sobre a política brasileira, a movimentação política brasileira, né? Então, os casos de espionagem no Brasil, da Segunda Guerra, não tinha nada de romântico, eles eram muito restritos aos grupos de alemães, não tem nenhum caso assim que a gente se recorde de brasileiros traindo a pátria, não sei o que, você tinha de alemães mesmo, né? Mas foram muitos. O pessoal que se interessar pelo tema, quando sair daqui, se botar no Google, né, espionagem no Brasil, Segunda Guerra, vocês vão ver manchetes de jornais, né, vou falar inclusive desse, era o Werner, alguma coisa, não me lembro de cabeça, vocês vão inclusive achar o caso desse cara. Então isso é importante, só para a gente ter em mente, assim, não eram só as grandes potências que estavam se espionando, né? A espionagem aconteceu em maior ou menor grau, em tudo que é canto. Inclusive entre os próprios aliados, né? Isso é importante mencionar também. O pessoal acha que é só coisa de inimigo. Mas não, os Estados Unidos espiona todo mundo se espiona. Eu tenho, você sabe, Pascal, eu tenho uma história de cunho, digamos assim, pessoal. Ligado à espionagem. Você talvez se lembre de alguma conversa minha aqui. No meu livro, O Quarto Reich, eu entrevistei um senhor chamado Abdallah Melawi. Não sei se eu te contei isso. O Abdallah Melawi, ele é um tunisiano, mas mora aí em Berlim, que ele foi enfermeiro do Rudolf Hess. Uau! Eu vou chegar na espionagem, para entender o link. Na verdade, inclusive é o seguinte, outro dia, semana passada eu estava falando com ele, né, a gente estava se comunicando, aí depois que eu falei com ele, eu falei para minha mulher assim, caramba, acabei de me tocar, sabe aquela história dos 6 graus de separação? Você tem 6 graus de separação, já ouviu isso, não? Sim. Nunca viu isso, pastor? Já. Você tem 6 graus de separação de qualquer pessoa, então. Eu descobri que eu tenho 3 graus de separação do Hitler. Eu sou amigo do Abdallah, que era amigo do Hess, que era amigo do Hitler. Porra! Não sei se isso é bom para o currículo, mas 3 graus de separação. Para o Instagram não é bom, não. Esconda essa informação aí. Escondido. Mas voltando, o que isso tem a ver com espionagem? O Abdallah, ele foi enfermeiro durante 5 anos do Rudolf Hess. E o Rudolf Hess, para quem não sabe, Rudolf Hess ele foi um oficial nazista, muito próximo de Hitler, foi preso quando tentava negociar a paz com a Inglaterra. Ele foi vice-chanceler de Hitler, né? Ele foi o segundo cara por um tempo. Ele era braço direito, e ele fez um voo solitário até a Escócia, lá foi preso, tentou negociar a paz, não conseguiu, e foi preso, foi encarcerado. E aí isso era 42, salvo engano. Foi condenado à prisão perpétua, e em 83, ele já com 93 anos de idade, salvo engano, ele se suicidou. Um suicídio muito estranho, porque ele estava 20 anos sozinho naquela cadeia, 20 anos em Spandau, sozinho, só tinha ele. Todos os outros nazistas já tinham sido soltos. E ele era um senhor frágil, você vê fotos dele, ele andava com andador. Um belo dia ele pega o fio da luminária, prende num ponto mais alto, rola no pescoço e se mata. E aí o Abdallah,
O Abdala tinha estado com ele, tinha saído já, toda folga, e aí ligam para o Abdala, olha, né, o senhor Hess se matou, volte para cá. Aí ele volta. E ele diz, o Abdala me conta que viu um cenário estranho, parecia que tinha acontecido uma luta. Mesa mexida, móveis tombados. E diz, olha, não tem como, não tinha como ele se matar. E quando o Abdala chega, Spandau, ela sofria um rodízio de gerenciamento, né, por causa da divisão enfim, de Berlim e da Alemanha. Então tinha um período que os ingleses ficavam gerenciando a cadeia, tinha um período que ficavam os britânicos, um período que ficavam os franceses, uma zona, um período que ficavam os russos. Aquele dia, quando ele saiu de lá, ele disse que eram os americanos. Quando ele volta, tinha 2 oficiais do MI6, Serviço de Inteligência Britânico lá. Ele não entendeu por quê. Estavam lá, Abdala morto e o Hess morto, enfim. E o Hess foi levado. Quando você vê o exame médico legista do Hess, e esse exame está disponível, porque já foi liberado pela meio de divulgação de dados da Inglaterra, sou estranho, ele é inconclusivo. Aham, Tem sim. fotos do local, tem tudo bonitinho. É uma análise estranha. E o Abdala e o filho do Hess foi falecido, não conversei, mas o filho do Hess escreveu um livro dizendo que o pai tinha sido assassinado. E o Abdala me disse a mesma coisa. Ele foi assassinado pelo Serviço Secreto Britânico porque ele sabia segredos. Então esse é o link que eu queria fazer com a espionagem. Sim, sim, sim. Então, por algum motivo, né, o Abdala acredita que o Serviço Secreto Britânico matou o Hess por conta de algum segredo que ele sabia. E eu já tinha ouvido história, Então, isso é aí. muito interessante, isso é muito interessante. Faz sentido, né? Ele passou um tempo lá na Inglaterra, lá na Escócia, no caso. Tinha contato com um nobre inglês, inclusive, que teoricamente o cara queria apresentar ele a Churchill. Eu não me lembro o nome desse nobre inglês, mas era o cara que ia apresentar lá a Churchill na época também, né? Isso. Eles estudaram juntos, né? O Lord Hamilton, né? Eu não lembro, eu não vou Eles lembrar o estudaram nome. juntos. É isso sim, Lord Hamilton. Eles estudaram juntos, eles eram muito próximos, e ele vai à Inglaterra procurar o Lord Hamilton para tentar uma participação com o Churchill para negociar a paz, mas Churchill nem recebe ele. Sim. Nem recebe ele. Na verdade, assim, para quem está acompanhando, assim, a Alemanha tentou a paz com a Inglaterra seguramente 20 vezes. Deve ter tentado mais. Mas por quê? Não é porque a Alemanha era boazinha, não, a Alemanha nazista. Ela tentou porque ela queria se consolidar no que ela já tinha conquistado. Então ela queria. Então, às vezes eu vejo na minha página alguém dizendo assim, pô, a Alemanha tentou a paz, a Inglaterra que é vilão. Não, espera aí. A Alemanha tentava a paz assim, Inglaterra, vamos fazer a paz, mas o que eu já tomei fica comigo, tá bom? Era isso. Claro. Então não é bem assim. Ô, Marcelo, Mas, pois não. Não, pois não, pode falar. Não, eu só contei esse caso que eu lembrei agora da história da espionagem, que ele provavelmente foi vítima da espionagem também. Muito interessante, porque eu já tinha ouvido história de que existem algumas teorias de que ele foi assassinado pelo Mossad, né, o Serviço Secreto de Israel. Não. Só que Mossad não foi. Não, Mossad não foi. Pois é. Não, muito interessante. Mossad não foi. Sim. Então, assim, só para a gente finalizar, está chegando perto do final, até porque meu Instagram ele derruba em 1 hora de live, não sei porquê. Por que então que durante a Guerra Fria que a espionagem toma uma proporção tão maior do que em outras guerras, do que em outros períodos? É simplesmente a questão tecnológica mesmo? Você tinha mais tecnologia para usar espionagem ou alguma característica específica da Guerra Fria? Você tem alguma avaliação? Essa pergunta é ótima. Eu acho, a minha leitura é que na verdade, criou-se uma barreira quando as duas surgem, né, as duas potências, né? Os Estados Unidos, que não era uma potência da Segunda Guerra, isso é importante as pessoas saberem. Os Estados Unidos era o 13º maior força militar antes da Segunda Guerra, e ele catapulta, né, se torna a maior potência. E a União Soviética e o comunismo ganha a batalha, né, contra o nazismo. Existia uma batalha ideológica ali. O comunismo ganha essa batalha. A União Soviética sai fortalecida, muito por causa da ajuda, inclusive, dos Estados Unidos, né? Ajuda financeira, através daqueles programas de Land-Lease, ela sai fortalecida, ela retém territórios conquistados, né? Então, quando chega naquele momento, os Estados Unidos estão assim, caramba, o comunismo vai se espalhar, a gente precisa segurar ele. E a União Soviética caramba, a gente precisa consolidar a nossa posição.
Então eles criam dois muros invisíveis, Sim. muros políticos, né, entre os dois países, que depois se tornam muros físicos, né, como você mesmo já explicou nas suas muitas lives. Então, a única maneira de você ter essa comunicação fluindo entre as duas potências era a espionagem, né? Então, você imagina o seguinte, hoje, se você quer informação fluindo entre Estados Unidos e a Rússia ou Estados Unidos e a China, faz intercâmbio de doutores e mestres, né? Laboratórios, você tem essa informação em certo grau fluindo. Sim. Naquela época não existia isso, né? Você não existia intercâmbio de ciência. Eram duas paredes virtuais, porque cada um queria se consolidar naquela posição e com medo um do outro, né? Sim. Agora são dois cachorros grandes, né? Então é por isso que isso aconteceu. E aí a espionagem é o único sistema. Uma outra proporção, né? Não, sim. Não, perfeito, tudo bem. É. Então tá, a gente tá chegando aqui nos últimos minutinhos. isso. Queria primeiro aqui agradecer, Tá bom. Marcelo. Eu vou dar um tempo aí para você fazer propaganda tudo seu aí. Eu vou aproveitar para fazer a minha, né? Para quem é seguidor de Marcelo. Eu estou oferecendo um curso gratuito. Você aí tem 48 horas para adquirir gratuitamente sobre o Muro de Berlim. Então, é o melhor, mais completo curso sobre o Muro de Berlim em língua portuguesa, com certeza. Né? Tá bem legal, tenho recebido feedbacks excelentes. Então, é isso. Para quem tiver interesse, dá uma olhadinha lá no link da bio ou digita agendaberlim.com/Muro de Berlim. Né? Você se inscreve gratuitamente e você tem, depois que você se inscreve, você tem 6 meses para assistir o curso. Né? Então, é tranquilo. E é isso, como eu falei, muito obrigado, Marcela, por ter topado. Fala aí também dos teus projetos, o que é que tu tem a oferecer para o pessoal aí. Não, maravilha, eu que agradeço. Não, a casa é sua, eu quero falar do teu curso. Quero convidar todo mundo para assistir aí o Muro de Berlim. Eu sou um desses, estou inscrito também, né? Eu sei da qualidade, tenho ouvido todo mundo falar da qualidade dos seus produtos. São Muito excelentes obrigado. e tenho certeza que são cada vez melhor. Muito Então, obrigado. tamo junto nessa. Vou assistir também. Maravilha. Tá bom. Maravilha. Obrigado pelo convite e conte comigo. Marcelo, tu tá com o teu clube do livro tá aberto? Fala um pouquinho dos clubes do livro. Eu tenho um clube do livro aberto agora, que é o clube do livro Auschwitz. São 6 livros cobrindo não só Auschwitz, não, o nome do clube é Clube do Livro Auschwitz, mas são só os 6 livros cobrindo campos de concentração. Vamos ler um por mês. Se alguém se interessar, me procura lá no Enigmas da Guerra, que eu mando as informações. Ele começa agora, começa já amanhã. Maravilha, maravilha. Não, a página de Marcelo é fundamental para quem se interessa pelo tema da Segunda Guerra, até Primeira Guerra, Guerra Fria também. Então fica a dica aí para quem é meu seguidor e ainda não é seguidor de Marcelo, aí eventualmente tem algumas pessoas. Então aconselho fortemente para que você siga também e acompanhe o trabalho de Marcelo, tá bom? Marcelo, muito obrigado. Maravilha, fala alguma coisa ainda? Tudo certo? Não. Obrigado, um abraço. Tchau, tchau. Muito obrigado aí. Muito obrigado, boa noite a todos.